Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11. Esse texto foi ministrado há uns 15 dias atrás, mais ou menos, 20 dias, eu não lembro, pelo foguinho aqui. E eu disse de manhã, eu quero repetir. Por isso que eu amo a Bíblia, gente. Porque alguém pode pregar o mesmo texto, pode passar 1000 pregadores aqui e pregar o mesmo texto. E eu não tenho dúvida que nas 1000 mensagens haverá uma revelação e uma aplicação diferente. Então, a Bíblia ela é fantástica, ela é nova todo dia. Amém? Todo dia a Bíblia é nova. Amém? Lucas capítulo 7, verso 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe conosco aqui pela tela. Aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu não vou me atentar ao significado da palavra Naim. Foguinho fez muito bem isso quando pregou aqui. Mas eu quero fazer aqui um contraste. Jesus está entrando nessa cidade pelo nome de Naim. E na medida que Jesus está entrando com seus discípulos e uma grande multidão, vem um cortejo fúnebre de uma viúva que tem um único filho, que também, há uma multidão que a segue. Então, enquanto ela está saindo, Jesus está entrando na cidade. O fato dessa mulher ser viúva nos indica que ela já havia feito esse caminho uma outra vez, mas não carregando seu filho, carregando o seu marido. E aqui eu disse de manhã, uma esposa enterrar o marido não é algo anormal, apesar de ser doloroso. Bem como um marido enterrar uma esposa também não é algo anormal, apesar de ser doloroso. Parece que é um ciclo da vida, faz parte. Mas o que não é normal, o que não é ciclo da vida, é um pai enterrar o filho. É um pai ter que sepultar o seu filho. Porque nós entendemos que pelo ciclo natural da vida, o filho vai enterrar o pai. E essa mulher está vivendo algo doloroso na vida dela. Só quem já perdeu um filho sabe o que eu estou dizendo. Ela está tendo que enterrar não apenas um filho, mas o seu único filho. E aí o texto diz que no dia seguinte, apesar dessa história ser um pouco triste, mas ela tem algumas lições que ela nos ensina. O texto começa dizendo assim, no dia seguinte, ou logo a seguir, ou logo depois. Dia seguinte a quê? Logo depois do quê? Logo depois de Jesus ter curado o servo do centurião. Há um paralelo aqui, há um contraste. Dobra a sua atenção aqui, há um contraste aqui. Por quê? Porque Jesus acabou de curar o servo de um centurião. Um centurião que tinha muitos servos. Ele mesmo disse: Senhor, eu sou senhor de muitos servos. E digo a este vem, ele vem. Digo àquele vai, ele vai. Então esse centurião tinha muitos servos e estava preocupado com um. Essa mulher não tem muitos, ela só tem apenas um, e que perdeu. Segundo paralelo aqui, é que o centurião é um homem de muitas condições.
E essa mulher agora está sem condição nenhuma. Perdeu seu marido, que é provedor da sua casa. Perdeu seu filho, que seria o futuro provedor dela. A esperança dessa mulher estava naquele caixão. Então, em paralelo, Jesus cura o servo de um homem que tem muita coisa. E agora ele está se deparando com o filho único de uma mulher. Em paralelo a isso também, um pouco antes, Jesus realiza um milagre de longe, um milagre à distância. Ele libera uma palavra. Ele não vai, ele não se aproxima. Ele olha para o centurião e diz: eu vou na sua casa. O que o centurião diz? Mestre, Senhor, não precisa ir à minha casa. Basta uma palavra. E eu sei que o meu servo será curado. Jesus libera a palavra e mesmo à distância, o servo do centurião é curado. Agora, nesse texto aqui, a Bíblia diz que Jesus se aproxima. Perceba, na cura do servo do centurião, ele não vai, ele libera apenas uma palavra. E o que ele libera aqui, acontece lá. O que ele fala aqui, a palavra liberada dele aqui, vai acontecer um milagre a uma distância que nós não sabemos. Alguém já está entendendo? Mas um pouco à frente, ele não libera uma palavra à distância, ele se aproxima. Então, o mesmo Deus que realiza de longe, é o mesmo Deus que também realiza de perto. O mesmo Deus que está operando aqui, é o mesmo Deus que está operando. Glória. Calma, segura, vou repetir. O mesmo Deus que está falando comigo, está falando com você, está tocando em mim, está tocando em você. O mesmo Deus que, como Oséias profetizou aqui, está curando no presente aqui no lugar, também está realizando alguma coisa fora desse ambiente. Deus gritou isso, eu não falei isso aqui de manhã, mas Deus gritou isso no meu coração essa tarde. O mesmo Deus que está fazendo algo sobrenatural aqui, está fazendo algo sobrenatural em uma distância que eu não sei aonde é, em uma pessoa que eu também não sei aonde é, em uma situação que eu não sei, mas eu tenho uma palavra profética para alguém aqui essa noite. O Deus que você veio buscar está aqui, mas também está lá realizando, aleluia. Alguém pode adorar a Deus por essa palavra? Há uma canção que diz assim, ó: és Deus de perto e não, mas está errado isso aqui, porque Ele é Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. 3 pessoas entenderam isso aqui. Alguém já é Deus de perto e não. Tinha que mudar isso aqui, né? Não combina, eu sei que não. É Deus de perto, também é Deus de longe. É Deus de perto e também de longe. Até um versículo, se eu não me engano, que fala sobre isso. É Deus de perto, mas é também Deus de longe. E eu tenho uma palavra para alguém aqui: descansa o teu coração. Deus está trabalhando lá. Alguém entrou aqui com a sua alma angustiada. Eu tenho uma palavra, eu sinto Deus aqui. Alguém entrou com o coração angustiado, apertado, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Deus está dizendo: fica tranquilo, me adora no presente, que eu já estou cuidando do teu futuro. Eu vou repetir essa palavra porque eu senti virtude nela. Me adora no presente, porque eu já estou lá cuidando. Quem está entendendo essa palavra? Levante uma mão é pouca. Levante 2 mãos para o céu e dê um grito de adoração a Deus aqui. É Deus de perto e também de longe. Aleluia. O Deus que operou no servo do centurião, agora vai realizar um milagre na vida dessa mulher também. Aí aqui nós temos multidões e discípulos. Olha como o texto começa: e seguia Jesus, seus discípulos e uma grande multidão. Só que ao contrário também, vinha a mulher e uma multidão que seguia. Mas a multidão que seguia essa mulher estava seguindo quem, igreja? Meu Deus, vocês estão aí? Meu Deus. Dá uma cutucando no seu irmão, fala: você é vivo, irmão. A multidão que seguia a mulher está seguindo quem? O morto, o defunto. Fala para o teu irmão: vai doer só um pouquinho, mas daqui a pouco passa. Há uma multidão seguindo o morto. Aí tem muita gente se alegrando porque tem muitos seguidores. Tem muita gente se alegrando porque tem muitas curtidas, muitos likes. Eu quero dizer que o fato de alguém curtir o que você posta não significa que você está vivo.
O fato de você ter muitos seguidores no Facebook, amigos no Instagram, não significa que você está vivo. Por quê? Porque a multidão também segue pessoas mortas. Não se alegre por isso. Agora é que interessante, enquanto uma multidão segue uma pessoa morta, há uma outra multidão de discípulos seguindo a um Cristo vivo. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o interessante não é quantas pessoas estão me seguindo, mas quem eu estou seguindo. Aleluia. Quantos estão seguindo a Jesus aqui? Multidão também segue pessoas mortas. Não se alegre com isso. Aí a Bíblia diz que Jesus entra e vendo a mulher. Eu preciso que você viva essa história comigo. Certamente essa mulher não queria atenção para ela. Se ela pudesse pedir alguma coisa, e nós vemos no texto que ela não pediu, e aqui tem outra lição. Porque o centurião pediu, e a mulher? Não. O centurião exerceu fé, e a mulher? Não. Você percebe que tem coisas que exigem de nós fé, e tem coisas que Deus vai fazer pela sua soberana vontade. Tem coisa que Deus vai fazer porque você exerceu fé, e tem coisa que você não vai precisar falar nada, e Ele vai fazer do mesmo jeito. Aí você vai dizer, mas eu nem tinha fé para isso, eu nem pedi para Ele fazer isso, eu nem pedi para Ele abrir essa porta, me dar aumento no trabalho, eu nem pedi. Mas você não precisa pedir. Tem coisas que Ele vai fazer para que você entenda que não é a sua vontade, mas é a vontade dEle que sobressai. Essa mulher, Jesus vendo-a, se essa mulher pudesse, eu não tenho dúvida que ela olharia para Jesus e diria assim, ó, Senhor, tira o olhar de mim, coloca o olhar no meu filho. Eu não quero que o Senhor faça nada por mim agora. Se puder fazer, faça por Ele. Mas Jesus não inverte o processo. Primeiro Jesus olha para ela, para depois olhar para o filho. Porque primeiro Deus tem que tratar de você, para depois entregar o que você precisa. Primeiro Ele vai tratar de nós, primeiro Ele vai tratar conosco, para depois nos dar o que nós precisamos. E às vezes você está preocupado com alguma coisa, Deus está falando assim, não, eu estou preocupado com você. Mas Senhor, eu estou preocupado com a minha família, eu estou preocupado com fulano, eu estou preocupado com ciclano, com meu filho, com meu esposo. Deus está dizendo, e eu estou preocupado com você. Enquanto você se preocupa com os outros, Deus se preocupa com você. Estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Eu não tenho dúvida que você precisa entender isso aqui. Às vezes nós estamos cheios de problemas, cheios de coisas para resolver, e preocupados com coisas, quando nós deveríamos cuidar de nós. É essa a lição que Jesus nos traz. Quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, cuida do ministério, mas cuida de ti mesmo. Se preocupe com você. Olha para o teu irmão e diga assim, eu estou preocupado com você ultimamente. Não, fale com entusiasmo. Diga, eu estou preocupado com você ultimamente. Olha para ele e diga assim, eu estou de olho em você, rapaz. Primeiro Deus cuida de nós, para depois cuidar daquilo que nós precisamos. E vendo-a, encheu-se de íntima compaixão. Quem veio de manhã está pensando assim, eu estou ouvindo muita coisa que eu não ouvi de manhã. Então quem veio de manhã sabe, né? Está vendo que a palavra é nova todo tempo? A palavra de manhã não é a mesma da noite. Viu? Está vendo? E aí o que acontece? Vendo-a, encheu-se de íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? É olhar para alguém e sentir o que ele está sentindo. É sentir o que a pessoa está sentindo. Compaixão é chorar mesmo quando eu estou triste, mesmo quando eu estou alegre, perdão. Compaixão é sentir dor mesmo quando eu estou em plena saúde. Isso é compaixão. Por que Jesus tem compaixão dela? Preciso que você entenda isso aqui, Por que Jesus tem compaixão dela? Porque o único filho do pai está vendo o único filho da mãe. O único filho do pai sabe o que é morrer. E olha para o único filho da mãe e diz,
Eu sei o quanto isso é triste. Ele entende o seu problema. Alguém está dizendo: Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando, é por isso que Ele se fez homem. Glória, oh, glória. É por isso que Ele se fez homem. Para que nós, ninguém aqui, eu estou sentindo Deus nessa palavra, ninguém aqui tem direito de olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele vai dizer para mim: eu sei o que você está passando. Um dia, eu achando que eu era a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto, o último copo de água no meio da sequidão, eu dizendo: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Numa prova, não tinha dinheiro para pagar as contas, fui lá, peguei um cofre porquinho que o Davi tinha, fiz um buraco embaixo e tirei todas as moedas, juntei as moedas e ainda me faltou, se eu não me engano, 60 centavos. Eu olhei chorando em frente ao meu computador e disse: Deus, que vida é essa? Eu tendo que pegar o dinheiro do meu filho para pagar minhas contas? Isso é justo, Deus? Ele, tendo compaixão de mim, olhou para mim e disse assim: Douglas, você está tendo que pegar o dinheiro do seu filho para pagar sua conta. Eu tive que dar o meu único filho para pagar a sua conta. Aleluia. Eu tenho uma palavra para alguém aqui, eu estou sentindo Deus. Ele sabe o que você está vivendo. Eu vou repetir essa palavra: Deus sabe o que você está passando. Alguém diz: Deus, você é Deus, não sabe. Como diz Jó: desce aqui e vive o que eu estou vivendo. Ele diz: eu já desci, eu já sei o que é perder meu filho. Eu já sei o que é ter fome, o que é ter sede, o que é sofrer. Então pare de achar que Deus não sabe o que você está vivendo. Alguém olha e diz assim: para Deus é fácil. Quer trocar com Ele? Tendo compaixão dela. Mas Jesus viu essa mulher num local. Jesus viu essa mulher num local específico. Na onde? Você sabe? Na porta. Diga comigo: porta. Jesus viu essa mulher na porta. E todo mundo sabe aqui que porta é limite. Porta é limite entre entrada e saída. Jesus encontrou com essa mulher no limite da vida dela. E certamente eu estou falando com pessoas aqui que chegaram nesse culto no limite, dizendo: pastor, eu estou a ponto de jogar toalha. Pastor, eu estou a ponto de desistir. Eu não aguento mais. É só mais um passo e eu desisto de tudo. Alguém que talvez chegou aqui dizendo: Deus, é meu último culto, porque eu não aguento mais viver essa vida. Aí eu tenho uma palavra para você. No limite da sua vida, Jesus chegou para se encontrar com você. Quando você achou que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, Jesus disse: eu cheguei para resolver essa situação. Aleluia. Essa palavra tem o endereço certo. Eu cheguei para resolver essa situação. Aí no limite da porta, qual é a porta que ela está enfrentando? Ela está enfrentando a porta da morte. E quando ela está se aproximando da porta da morte, vem a porta da vida chamada Jesus. Alguém entendeu isso aqui? Aleluia. Se aproxima a porta da vida. A porta também tem outra lição aqui. Nos tempos bíblicos não havia tribunal. Então todas as causas eram julgadas na porta. Os juízes da cidade ficavam na porta da cidade. E ali na porta eles determinavam sentenças. Sentenças de vida e sentenças de... Era na porta que isso se resolvia. Só que essa mulher já vem com uma sentença decretada sobre a casa dela. Qual é a sentença? Morte. Morreu o marido, morte. Morreu seu único filho, morte. A sentença já foi dada. Aí ela chega bem perto da porta. Jesus podia se encontrar com ela em outro lugar? Podia. Jesus podia ter se antecipado. Jesus podia ter esperado ela sair. Jesus podia ter encontrado com ela lá no cemitério. Mas decidiu propositalmente, porque na Bíblia não há acaso, há propósito. Por propósito, Jesus esperou ela bem na porta, porque a sentença já estava dada. O juiz da morte já tinha decretado morte sobre aquele menino. Quando ele chegou na porta, Jesus disse: vamos abrir o tribunal.
nós temos uma causa para julgar. A causa de quem? Dessa mulher. A sentença já foi dada, é morte. Mas eu sou juiz dos juízes, e cheguei aqui para mudar essa sentença. Eu cheguei aqui para alterar essa sentença. Aonde algumas pessoas declararam morte, eu cheguei para decidir: não haverá morte, haverá vida. Não haverá morte, haverá vida. Eu vou ficar nisso até você entender. Não haverá morte, haverá vida. Tem alguém aqui que acredita em palavra profética? Então receba essa palavra. Deus chegou aqui para mudar a sentença de morte em vida. Deus está mudando sentenças aqui essa noite. Eu vou gritar isso aqui de novo: Deus está mudando sentenças aqui essa noite. Jesus alterou a sentença sobre aquele menino. Aí a Bíblia diz que Jesus para o cortejo, o velório. Isso aqui não é comum. Eu preciso que você entenda que Jesus está quebrando uma série de protocolos aqui. Jesus está quebrando uma série de protocolos, porque havia uma lei rabínica. Pastor, o que é lei rabínica? Os rabinos do templo se reuniam e determinavam algumas coisas que era melhor para a organização do povo. E entre essas leis estava a lei do funeral. E a lei do funeral dizia o seguinte: em algumas cidades onde há uma porta só, como era o caso de Naim, e ali entra e sai, né, mercadores, há causas julgadas na porta, há um trânsito na porta. Parece a igreja quadrangular potiguara, no final do culto, que alguns querem sair, não conseguem, outros querem entrar, não podem, né? Porque há um trânsito na porta. Havia um trânsito na porta. Então, para ficar organizado, determinou-se que quando viesse um funeral, as pessoas que estavam na porta tinham duas decisões. Quantas decisões? Duas. A primeira: paro e espero o funeral passar. Essa é a primeira decisão. Segunda decisão: entrar junto no funeral e chorar com a pessoa enlutada. Aí Jesus vem e quebra todo o protocolo, porque era para ele parar ou entrar junto na multidão e chorar. O que Jesus faz? Jesus para o velório, olha para a mulher e diz: mulher, não chores. Alguém que está ali dizendo: esse homem é louco, parou o funeral e ainda pede para ela não chorar. Se fosse eu e você no lugar dela, não chore. É porque não é você que perdeu seu único filho, não é você que é viúva, vai ficar sozinho. Mas Jesus disse: não chores. Eu aprendi algo fantástico aqui. Só pode interromper o seu choro quem é capaz de resolver o seu problema. Vou repetir: só pode interromper o seu choro aquele que é capaz de resolver o seu problema. Fala isso para alguém. Diga para o teu irmão: meu irmão, só pode interromper teu choro aquele que é capaz de resolver o teu problema. Jesus está aqui dizendo: eu vou interromper esse choro, eu vou enxugar essa lágrima, eu vou acabar com esse luto, eu vou mudar essa história, porque eu sou capaz de resolver o teu problema. Não chores, não chores. E a Bíblia diz que ele olhou para o menino, para o defunto, segundo o texto que eu li, e disse assim: ó, jovem, a ti te digo, levanta. Irmão, se fosse você diria o quê? Eu vou pedir para vocês ficarem ligeiros aí, hein? Se estiver pingando aí, esses dias o irmão quase foi batizado aí, veio água de cima aí, viu? Era para ter resolvido, mas tá, estou vendo o pessoal se esquivando aí. Eu avisei: se molhar, depois não diga que não avisei, né? Esses dias caiu ali uma, né? Então toma cuidado aí, irmãos, amém? Escute, veja que o texto diz, o texto começa chamando ele de defunto, mas Jesus não chama ele pelo nome defunto. Jesus não se dirige a ele como defunto.
Jesus se dirige a ele como jovem, mas ele é um morto. Mas você percebe que Jesus não te chama pelo que você está vivendo, Ele te chama pelo que você é. O que você está passando não define você. Vou repetir isso aqui: o que você está vivendo não te define. Eu vou falar isso aqui pela terceira vez para que fique gravado no teu coração. O que você está vivendo não te define. Você não é o que você está passando. Pastor, alguém está dizendo que eu sou quebrado, alguém está dizendo que eu sou alguém que não tem valor nenhum. Não, o que você está vivendo é só um momento. Jesus te conhece pelo teu nome, te chama pelo que você é. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que ele se assentou e começou a falar. Irmão, pensa você. Vamos ver se vocês vão me surpreender como o pessoal de manhã. Está aqui, estamos em um velório. E aí eu olho para a igreja e digo: igreja, eu estou aqui cheio do Espírito Santo, e eu vou orar para esse defunto ressuscitar. Estenda as mãos para cá. Aí nós começamos a orar. De repente, eu, ousado, olho para o defunto e digo: levanta! E ele levanta, se senta. O que você faria, irmão? Olha! Obrigado, meu Deus! De manhã os irmãos gritam: misericórdia! Está amarrado! Meu irmão, está amarrado, acabei de orar. O que você gritaria? Glória a Deus! Aprenda uma coisa. Se você não der glória a Deus agora, irmão, de verdade, escuta, aprenda uma coisa. Tem situação que Deus permite na tua vida. Sabe para quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: e todos que estavam em volta, olhe para cá, deixa a cachoeira ali. Irmão, aqui deixa a cachoeira quieta, gente. Olha para mim aqui. É a água do Espírito que está caindo para ajudar a encher a piscina. Seja espiritual, né? Você tem que falar: olha, essa igreja espiritual, a água do trono de Deus descendo sobre este ambiente. Por favor, alguém filma aquilo ali para mim, é sério, tá? Alguém filma isso aí para mim, porque a gente precisa mandar para o prestador de serviço, tá bom? Então presta atenção no que eu estou falando aqui. Jesus não poderia ter curado o menino? E por que não curou? Porque o texto diz assim, que depois, escute isso aqui, o texto diz assim, ó, que depois que ele levantou, o povo começou a glorificar. Sabe o que é isso? Tem situação que Deus permite você viver, para que quem está do teu lado possa olhar e dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, para ter realizado o que realizou é só Deus mesmo, glória a Deus. Para ter aberto essa porta é só Deus mesmo, glória a Deus. Para ter restaurado essa família é só Deus mesmo, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: Deus está permitindo você viver o que está vivendo, para que no final quem está à tua volta diga: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ei, o menino se levanta, e a Bíblia diz que Jesus entrega o menino à sua mãe, restitui a ela. Só que eu preciso que você entenda isso aqui, ó. Jesus estava caminhando para lá, na direção da porta da morte. Quando Jesus restitui, cadê? Vem cá, William. Faz tempo que eu não te uso. Olha que Jesus bonito. Parece igualzinho. Lá está vindo Jesus. Acho que você tem que vir para cá. Vem para cá. A posição parece que é melhor. Jesus entrando. E a viúva. Viu que é viúva, não é viúvo não, viu? A viúva saindo. Não mandei você andar. Calma. É na hora que eu apertar o play. Está pausado o filme ainda.
Posso apertar o play? Apertar o play. Aí a viúva chorou. Vem devagar, William. Slow motion. Vamos lá, presta atenção. A viúva indo. E Jesus entrando. Qual é o caminho de Jesus? De vida. Qual é o caminho da viúva? Eu pergunto e você responde. O meu caminho é contrário ao dele? Sim ou não? Então todo caminho contrário ao de Jesus é sinônimo de morte. Todo caminho contrário ao de Jesus é sinônimo de morte. Se você está caminhando na direção contrária, eu tenho uma palavra para você: vamos recalcular a rota, porque o destino de quem caminha ao contrário é a morte. Mas Jesus chegou e disse assim, ó, levanta. A mulher recebe o menino e certamente ela começa a caminhar na mesma direção. Estou falando só aqui, vai lá, na mesma direção. Porque Jesus está invertendo a direção aqui. O diabo já tinha declarado a sua morte, mas Jesus chegou essa noite para dizer: eu vou alterar o caminho, eu vou mudar a rota, e no lugar da morte Ele vai colocar a vida. Quem acredita nessa palavra? Dê um grito de glória a Deus aí no teu lugar. Obrigado, filho. O meu caminho não pode ser contrário ao de Jesus. O meu caminho tem que ser na mesma direção que Ele. Pessoal, olha, deixa eu falar uma coisa. Meu Deus, só acontece comigo essas coisas. Tá vendo, ó? Pessoal, só para vocês saberem, foi arrumado isso aqui, tá bom? Tá aí, ó, belo serviço. Depois eu passo o nome da empresa para vocês. Só adianto para vocês que não foi a JD Calhas. Para quem sabe, nós estamos trabalhando com isso, mas não fui eu que fiz esse serviço. A mesma direção. Dobra sua atenção aqui. Preciso que você entenda uma coisa. Esse menino estava sendo empurrado para fora. A morte estava empurrando ele para fora. Sabe o que Deus gritou no meu coração nessa madrugada? Tem muita gente aqui que o diabo está doido para te colocar para fora. O diabo está inteiramente interessado em colocar você para fora, em te empurrar em direção da morte. Mas glória a Deus que Jesus chegou antes. Glória a Deus que Jesus chegou antes e interrompeu esse caminho de morte. Quantos aqui se encontraram com Jesus? Deixa eu ver. Eu tenho uma palavra para você. Ainda bem que Jesus chegou primeiro. Se coloque de pé no seu lugar. E a Bíblia diz que ele voltou a falar. O menino voltou a falar. Queridos, eu quero que você entenda que a intenção do diabo é paralisar você. A intenção do diabo é te paralisar. Mas a intenção de Jesus é fazer você voltar a fazer o que você não conseguia fazer mais. Jesus quer mudar a rota de morte da sua história. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. E a minha oração é essa: que você possa entender que tudo estava caminhando, tudo estava sendo direcionado para um final trágico, mas o Senhor interrompeu. O Senhor interrompeu o final de tragédia. Você pode fechar os seus olhos. Se você puder, coloque as mãos no seu coração.
Senhor, nós glorificamos o Senhor por esta palavra. Nós te exaltamos, Senhor, pela oportunidade de encontrarmos com o Senhor. Antes de encontrar contigo, a nossa sentença era de morte, mas nós te encontramos, Jesus, e por isso nós celebramos a vida. Por isso, Senhor, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome. Que nós possamos sair daqui essa noite entendendo que o Senhor alterou a nossa história. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é de morte. Mas o Senhor Jesus é o caminho, o Senhor Jesus é a verdade e a vida. E nós decidimos essa noite caminhar sobre ti, Jesus, porque há uma vida eterna nos esperando. Você pode levantar as suas mãos, você pode adorar a Deus aí no teu lugar. Por um minuto, adora o Senhor. Por um minuto, adora Ele aí no teu lugar. Adora o Senhor.